Muito bom dia a todos, obrigado pela presença. Hoje vimos apresentar, em nome do Conselho Estratégico Nacional do Partido Social Democrata, da secção de saúde, em que estou eu e também o Dr. António Araújo, que é o coordenador da secção de saúde do Conselho Estratégico, um conjunto de ideias e sugestões com os quais queremos ter um papel participativo, mas também de colaboração no esforço nacional de combate à pandemia da Covid-19, porque, de facto, é a nossa conclusão de que o país não está preparado neste momento, não foi devidamente preparado para responder à pandemia, e a falta de preparação para o outono e inverno tem tido consequências naquilo que tem sido o número de casos que tem vindo a aumentar, nas consequências, de facto, do esforço enorme que está a ser exigido aos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde e está, infelizmente, a ter consequências também nos óbitos que temos verificado por Covid-19 e com todas as consequências inerentes agora do ponto de vista económico e social da dificuldade de gestão do contexto pandémico. E, portanto, é a nossa convicção assente naquilo que é a ciência e aquilo que são as melhores experiências internacionais de que Portugal não está a fazer o suficiente e, portanto, apresentamos aqui algumas sugestões complementares àquilo que é o esforço em curso a nível nacional pelas autoridades de saúde, sendo que é muito importante que a interpretação daquilo que nós aqui apresentamos, primeiro seja interpretado como sugestões, feitos com base na informação que é pública, como aliás nós dizemos no texto, há um conjunto de informações que não estão disponíveis e, por outro lado, partem do pressuposto de que o Governo está a fazer tudo, de acordo com os dados, para garantir uma redução efetiva do número de casos, ou seja, controlar a onda que neste momento está em crescendo de casos de Covid-19. Sem esse controlo, de facto, torna-se impossível ter aqui a resposta necessária. Nesse âmbito, o Conselho Estratégico Nacional organizou as sugestões que irei transmitir de forma sumária, depois o documento foi distribuído por todos e é de domínio público, mas que assentam em 7 eixos prioritários. Um primeiro eixo que nós designamos por testar, identificar e isolar, uma prioridade. O segundo eixo, melhorar a comunicação, a qualidade e a acessibilidade aos dados e informação. Um terceiro eixo, sobre mobilizar a sociedade. Quarto eixo, prevenir o esgotamento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e em que a resposta aos doentes não Covid assume aqui também um papel relevante. Um quinto eixo, proteger os profissionais nas linhas de resposta à Covid-19. Um sexto eixo de vacinas e medicamentos contra a Covid-19 e, por fim, o sétimo eixo, um plano de ação, monitorizar as restrições e preparar o período pós-confinamento e pós-pandemia. Rapidamente, olhando para cada um dos eixos, no primeiro eixo, sobre testar, identificar e isolar, para nós consideramos fundamental que haja uma capacidade do país instalada e efetiva para testar, identificar e isolar todos os casos infectados e suspeitos, portanto, os contactos secundários, num período de 24 horas. Falhar nisto implicará sempre falharmos na resposta à pandemia. E propomos um conjunto de medidas como é que nós podemos incrementar esta nossa capacidade, quer de testagem, recorrendo não apenas às medidas em curso, mas alargando as políticas de testagem, incluindo um conjunto de novas tecnologias e alargando o acesso a essas tecnologias. E uma das medidas passa, de facto, por deixar de haver obrigatoriedade de uma receita para o recurso à testagem e também do ponto de vista do rastreamento, garantindo que há uma coordenação sempre de profissionais de saúde, mas esgotando, de facto, toda a capacidade instalada hoje no nosso país, do ponto de vista de profissionais, e esgotada a capacidade de profissionais de saúde, podendo recorrer, então, numa fase seguinte, a estudantes nas áreas da saúde e, se necessário for, a call centers com pessoal não da área da saúde, coordenado sempre pelas pessoas da saúde. O fundamental é garantir que todos os contactos secundários, ou seja, todas as pessoas que tiveram em contacto com pessoas infectadas são, de facto, identificadas e isoladas em 24 horas. No que toca ao isolamento, é fundamental garantir condições para esse isolamento. Há aspectos que nós não focamos aqui porque já estão previstos, embora tenhamos registros de que não estão a funcionar, como, por exemplo, garantir o financiamento às pessoas que ficam isoladas por ordem da Autoridade de Saúde. Isso é algo que, para nós,
parte do pressuposto que era fundamental que fosse resolvido. Mas garantindo essa questão de base, há questões como, por exemplo, garantir os bens essenciais, o que por via de parcerias com as autarquias pode ser assegurado a quem fica em isolamento, e garantir que as pessoas possam ter condições para o isolamento. E por isso há aqui medidas, apenas a título de exemplo, de requisitar, por via da contratualização de hotéis de norte a sul do país, que infelizmente por força da quebra do turismo podem ser utilizados, separando os hotéis que podem ser usados para doentes Covid-19 sem sintomas ou com sintomas ligeiros e aqueles que seriam para pessoas sem infecção, mas que estão em isolamento profilático por terem tido um contacto de risco. No caso das populações dependentes, pessoas, por exemplo, residentes em lares, quando for determinado que o lar não tem condições, deve também haver aqui situações de estruturas de retaguarda para onde as pessoas possam ser enviadas em segurança, tal como, por exemplo, as pessoas que estão neste momento nos hospitais, os chamados casos sociais, são pessoas que já tiveram alta e que estão a ocupar camas de agudos, tão necessários neste momento, por ausência de resposta social, enquanto não se resolver a situação social, garantir que haja uma resposta. No que diz respeito especificamente aos lares, e queria focar nisto pela sensibilidade do tema, é fundamental, a nosso ver, haver um mapeamento de todos os lares legais e ilegais do nosso país, e nesse mapeamento dizer-se quais é que têm condições e quais não têm para cumprir com as normas da Direção-Geral de Saúde. E os que não tiverem, haver um plano de evacuação imediato para as tais estruturas de retaguarda, é fundamental fazê-lo para garantir que estas pessoas são protegidas. No que diz respeito à testagem, quer dos lares, quer das escolas, quer de outros circuitos de alto risco, como vimos agora as prisões, que são circuitos fechados, nós entendemos que a testagem semanal, particularmente dos profissionais que entram e saem destas instalações, deve ser uma prioridade para a identificação precoce de potenciais infectados e, como tal, garantir que identificamos os contactos secundários e o isolamento de todos em meia hora, como disse. E entendemos também que a Defesa Nacional deve ser chamada para reorganizar, no fundo, do ponto de vista do funcionamento da hierarquia de comando, toda a resposta do país em termos de Covid-19 e, portanto, no fundo, montando uma hierarquia de comando e controle, naturalmente em articulação da Direção-Geral da Saúde, das autoridades de saúde e também, se necessário for, da Proteção Civil. No segundo eixo, apenas dizer que a questão da comunicação é reconhecido como tendo que melhorar francamente. Aí há um chamamento que toda a comunidade científica tem feito para trazer especialistas com experiência internacional em emergências de saúde pública que possam, de facto, ajudar o Governo a garantir uma comunicação mais eficaz. Nós sabemos o papel individual de cada cidadão é determinante na utilização de máscara, no distanciamento físico, no cumprimento do conjunto de regras, mas a consistência dessas regras, das mensagens, é fundamental. Tal como a informação que é dada publicamente tem que ser credível e tem que ser acessível. A comunidade científica continua sem ter acesso aos dados como um todo, naturalmente preservando a identidade pessoal das pessoas, mas os dados devem ser públicos. E também deixamos no documento uma larga lista de sugestões de melhoria do próprio boletim diário a que todos nós temos acesso como país. No que diz respeito a mobilizar a sociedade, como eu disse, há um papel determinante dos cidadãos e esse papel deve ser valorizado e deve ser incrementado através de campanhas verdadeiramente efetivas no que diz respeito à segmentação da mensagem e garantindo que as mensagens são compreendidas por todas. No que diz respeito à questão da sociedade também, aqui o papel das autarquias deve ser valorizado, deve haver um esforço conjunto, não esquecendo alguns subgrupos mais vulneráveis, como por exemplo os sem-abrigo, que numa fase inicial tiveram respostas dirigidas e que em alguns contextos não estão a ter. E também garantir que o fator económico não é razão para a qual as pessoas deixem de cumprir o isolamento, nem que tenham medo de fazer o teste, que é algo que tem sido registado com cada vez maior frequência. No que diz respeito à prevenção, o quarto eixo, a prevenção da capacidade de resposta, a prevenção do esgotamento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, é fundamental nós garantirmos que não só garantimos a resposta para os doentes Covid-19, mas também para todos os demais doentes do nosso país,
que infelizmente tem sido empurrado para listas de espera sempre que a pandemia agudiza. No final do dia, para além da contratação dos profissionais, e olhando especificamente para os cuidados intensivos, entendemos que deve haver um levantamento de todos os profissionais de saúde que tiveram formação em cuidados intensivos nos últimos 5 anos e que possam ser mapeados e, eventualmente, terem uma formação suplementar para poderem ser coordenados por especialistas. Não há especialistas em quantidade suficiente perante a necessidade neste momento e alguns países já optaram por também recorrer à importação de profissionais especialistas em cuidados intensivos, no caso de se esgotar, no fundo, a disponibilidade interna, recorrendo a mercados, no fundo, onde a pandemia se apresenta menos gravosa. No que diz respeito ao setor privado e social, entendemos também que não se deve recorrer às camas e aos recursos que são usados para tratar doentes não Covid, com outras doenças, para responder à Covid-19 quando há capacidade instalada no país e, portanto, sugerimos que, resolvida a onda em curso, que haja um acordo global entre o setor público, o setor privado e o setor social para que o Governo possa gerir, no contexto específico da pandemia, limitado no tempo, possa, de facto, utilizar o sistema de saúde como um todo, garantindo que todos têm as respostas que precisam, garantindo que não atrasamos a atividade assistencial dos doentes com outras necessidades. Outro aspecto neste campo que nós consideramos fundamental é a gestão de camas, quer de enfermaria, quer de cuidados intensivos. Tem que passar a haver uma coordenação nacional das vagas. Não é aceitável cada vez que um doente precisa de ser transferido, os profissionais nos hospitais têm que estar a ligar para vários serviços de vários hospitais na sua região até encontrar uma cama. Isto deve estar automatizado, deve estar articulado e devemos utilizar o sistema como um todo. No que diz respeito aos centros de saúde, há várias queixas de problemas de acesso aos cuidados de saúde primários. Como sabemos, há 1 milhão de portugueses sem acesso a médicos de família. Aí o PSD tem já proposto no passado que deve haver uma contratualização de médicos até haver uma capacidade do SNS de garantir esses médicos de família para todos. E aqui o SEN entende também que devemos libertar os médicos de família das tarefas de acompanhamento telefónico de doentes Covid, que neste momento está a ocupar uma grande parte do seu tempo, impedindo que os médicos de família possam fazer o acompanhamento normal dos demais doentes, e há que resolver o problema dos telefonemas nos centros de saúde. As pessoas não estão a conseguir contactar os centros de saúde e já se percebeu que é um problema de tecnologia. Não existem centrais telefónicas, nem existem tecnologia de gestão de chamadas do centro de saúde. Entendemos que é de vital importância. Assim como nós entendemos que é fundamental haver um programa de recuperação de consultas, cirurgias e exames complementares em atraso, que impeça que, andando para diante, continuemos a ultrapassar largamente os tempos máximos de resposta garantida. E quando olhamos para a mortalidade excessiva em Portugal, olhando para o período homólogo dos últimos 5 anos, percebemos que, de facto, há aqui uma situação grave em que só nestes meses da pandemia nós temos, por cada morte de Covid-19, há 2 pessoas que morreram por outras causas, quando olhamos apenas para a mortalidade excessiva, acima daquilo que era a média dos últimos 5 anos. E aquilo que os estudiosos, nomeadamente da Escola Nacional de Saúde Pública, apontam é que isto resulta, em grande parte, da dificuldade de acesso à saúde, que é algo que temos que, de facto, corrigir rapidamente. Terminando, apenas dizer que no eixo 5 temos que proteger os profissionais na primeira linha, o que exige termos um sistema de identificação, nomeadamente de falhas de acesso a equipamentos de proteção individual, não apenas nos hospitais e centros de saúde, mas outras respostas de primeira linha, forças de segurança, bombeiros. No que diz respeito às vacinas e medicamentos, para além de reforçarmos o nosso investimento no campo da vacina contra a Covid-19, também há uma necessidade de Portugal se posicionar estrategicamente para garantir o acesso aos medicamentos que podem eventualmente ser eficazes contra o SARS-CoV-2 e, nesse sentido, eventualmente permitir que Portugal possa ser um destino para ensaios clínicos nesse campo. E no que diz respeito ao último eixo estratégico deste documento, dizer que, ao contrário daquilo que não se fez em março, que se faça agora um plano de ação claro para quando se levantarem as restrições, como é que esse levantamento das restrições se vai fazer de modo a garantir a recuperação dos vários setores
da economia e da sociedade, para que todos, de facto, tenham uma visão para onde vamos, ultrapassado esta fase mais difícil. Para terminar mesmo, dizer que a nível nacional, na nossa opinião, devem ser constituídas 2 equipas multidisciplinares que devem ter uma missão que não deve ser interrompida pela resposta à emergência. Uma que esteja já focado para preparar a segunda fase do inverno e primavera, para que depois desta onda de novos casos não tenhamos depois uma terceira onda altamente descontrolada, como atualmente estamos a viver, e uma segunda equipa que esteja já focada para o pós-pandemia, para ultrapassar este momento difícil que o país atravessa no combate à Covid-19, para sabermos quais são as grandes reformas da saúde pública e do sistema de saúde que nós queremos fazer, naturalmente olhando para o Serviço Nacional de Saúde e para os desafios em que esta pandemia, de facto, nos destacou, colocando uma lupa sobre as fragilidades da resposta de saúde em Portugal. E estou disponível para as vossas perguntas. Como nós recomendamos, há uma necessidade de contratar todos os profissionais disponíveis para ajudarem na resposta. E, nesse sentido, há uma necessidade efetiva de recursos humanos. Para além disso, serem os médicos de família a fazer o acompanhamento telefónico de 98% dos doentes Covid-19 é, de facto, a nosso ver, uma utilização pouco eficiente daquilo que são os médicos de família que poderiam estar a servir as comunidades de outra forma. Aliás, tem havido, como sabem, por parte do Governo, uma utilização do número dos 4 milhões de consultas telefónicas que são supostamente uma compensação das consultas que foram adiadas. Na realidade, são telefonemas para doentes com Covid-19. Não são respostas a doentes com outras causas que neste momento não conseguem recorrer. Mas, para além disso, as pessoas nem sequer conseguem ligar para os centros de saúde. E quando ligam, a verdade é que o telefone toca, mas no centro de saúde não toca. Toca na linha, porque não existe tecnologia que permita a gestão de múltiplas chamadas ao mesmo tempo. Isto é algo que nos parece de elementar resposta e que no século XXI não se justifica, sobretudo num contexto pandémico. Perguntava também, há bocadinho disse que assegurar a situação económica, para que ela não seja um dos fatores para que o confinamento seja furado, acha que as medidas que o Governo implementou para estes 2 próximos fins de semana vão, no fundo, estimular que esse confinamento seja furado por parte da restauração? De facto, em relação às medidas do Governo, nós não temos acesso aos dados detalhados que justificaram essa decisão. E, portanto, como uma análise da parte do Conselho Estratégico Nacional, não lhe consigo dizer se as medidas são suficientes ou não. Quando apresentamos estas sugestões, fazemos-lo na expectativa de que o Governo está a fazer tudo para controlar a pandemia. E entendemos que, como dizemos no documento, que as respostas do ponto de vista económico e financeiro para garantir, de facto, a compensação daqueles que estão no terreno, neste momento, a sofrer com os impactos diretos das quebras de rendimentos, é um aspecto essencial para garantir o cumprimento de toda a sociedade. Eu recordo que mesmo em situações que já estão previstas da Segurança Social em garantir o pagamento em pleno às pessoas pelo isolamento profilático, muitas pessoas já acabaram esse isolamento e ainda não receberam o dinheiro. Ora, se nós queremos garantir uma resposta efetiva, nós precisamos de garantir que os apoios sociais previstos, os apoios económicos previstos, são pagos no momento em que as pessoas precisam, não daqui a 6 meses. Ricardo, disse agora mais uma vez, utilizou agora a palavra sugestões, são as sugestões do PSD. Do Conselho Estratégico Nacional. Do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Dificilmente qualquer governo poria em prática todas as sugestões de um outro partido. O que eu lhe perguntava objetivamente era se tivesse de escolher, porque ainda são bastantes medidas, se tivesse de escolher quais delas é que acha que seria mesmo fundamental colocar em vigor no imediato ou no mais curto prazo. Se nós colocamos estas sugestões todas é porque entendemos que, de facto, este é um momento que exige fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora, quando olhamos para o documento, há aqui, digamos, 2 grandes eixos. Há o eixo daquilo que é a emergência e ao eixo daquilo que é a visão de longo prazo, ou de médio prazo. Na visão da emergência, que é a resposta imediata, ultrapassada aqui a discussão de que nós temos que reduzir o número de novos casos,
Há aqui uma necessidade de garantir, no que diz respeito à Covid-19, identificação, isolamento, testagem, identificação e isolamento de todos os infectados e de todos os suspeitos, é um elemento crítico sem o qual não há controle da pandemia. E, portanto, eu diria, no que diz respeito ao Covid-19, testar, identificar e isolar em 24 horas é crítico. No que diz respeito aos doentes não Covid-19, é fundamental que possamos ter aqui uma capacidade de resposta, de recuperação urgente de todos aqueles que não tiveram acesso às consultas, exames e cirurgias e garantir que, andando para diante, utilizando o sistema de saúde como um todo, possamos garantir que as pessoas tenham acesso à saúde, que infelizmente tem levado, como vimos, a um aumento de morbilidade e de mortalidade no nosso país, que não podemos permitir que continue.